Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é uma continuação. Nós estamos trabalhando ali os Salmos 23 e o tema é Os Segredos dos Salmos 23. Hoje nós vamos para a terceira parte da reflexão. Nós tratamos nas duas reflexões anteriores, do verso 1 e também do verso 2. E hoje nós vamos trabalhar no verso 3, então, do capítulo 23 dos Salmos. Eu vou ler o texto a partir do verso 1, para dar sentido a esses segredos que nós vamos trazer aqui do verso 3. Então o texto lá diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Muito bem, nós vamos ver então a primeira parte deste verso 3, onde o texto diz: refrigera a minha alma. Refrigerar, no hebraico, que é a língua original, é a palavra shab. E o que significa esta palavra lá no original? Ela significa voltar, significa retornar ou ir de volta, voltar-se para Deus, arrepender-se e voltar-se do mal. Também ainda há um outro significado que é restaurar. É interessante que nenhuma tradução do original para o português traz neste início do verso 3 as palavras retornar ou voltar. Mas traz outras palavras, como por exemplo na Almeida Corrigida Fiel e na Almeida Atualizada, ali vai figurar a palavra como refrigera. Na Nova Versão Internacional, ela traz a palavra restaura-me. Na nova tradução da linguagem de hoje, a palavra que tem lá é renova. E na Bíblia Viva, a palavra que figura neste verso é devolve a paz. Talvez você possa estar pensando, por que não colocaram o principal significado da palavra original hebraica, que tem o sentido de retornar e voltar? Não é possível dizer com certeza o motivo, mas dá para presumirmos que foi para atender uma correta sintaxe gramatical, fazendo uma concordância com o restante do verso. Neste caso, a NVI é a que tem a tradução mais coerente com o original, porque ela utiliza a palavra restaurar, que faz parte também dos significados da palavra original shab do hebraico. Mas mesmo a NVI utilizando a palavra restaurar, ela não contempla o sentido mais completo de acordo com o original, que significa também voltar e retornar. Então, olhando para o original, o grande segredo deste início do verso 3 do Salmo 23 é que Deus traz de volta para restaurar. Ele traz de volta para dar o refrigério para a nossa alma. Ele traz de volta para renovar, e Ele traz de volta para renovar a paz em nossos corações. Uma alma longe de Deus é uma alma aflita, é uma alma com vazio em seu coração, é uma alma que está caminhando sem firmeza, é uma alma que está sendo levada de um lado para o outro sem direção, no meio de um mundo cheio de incertezas que traz aflições e angústias à alma. Então, sem Deus, não é possível ter o verdadeiro refrigério para a alma. É necessário que o ser humano volte-se para Deus. É preciso retornar para Deus para que ele encontre refrigério para a sua alma. Veja como é importante esse sentido da palavra original shab, que tem o significado de retornar e voltar. Esta palavra é muito importante nas Sagradas Escrituras. Daí, por isso, ela aparece no Antigo Testamento 391 vezes, traduzida como retornar.
mas aparece também muitas outras vezes traduzida como virar-se, como voltar-se e também como restaurar. E quando a mesma palavra é citada em outros versos, é importante olharmos o sentido em que ela foi empregada para que nós possamos ter uma melhor compreensão do significado desta palavra. Eu vou então citar alguns outros textos bíblicos onde aparece esta palavra cham para uma melhor compreensão. Eu creio que todos vocês conhecem a história bíblica narrada nos capítulos 6 a 8 de Gênesis, onde fala lá do grande dilúvio que aconteceu nos tempos de Noé. No capítulo 8, versos 8 e 9, diz que ali estava, é claro, terminando já o período de dilúvio, né, e lá diz que Noé então soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas a pomba, ela saiu e não achou repouso para a planta do seu pé. Então ela retornou para a arca. E esta palavra voltou para a arca é a mesma usada no Salmo 23, no verso 3. E nós podemos aqui pensar o seguinte: a arca era o único lugar seguro e o único lugar onde a pomba poderia repousar. E ela então foi salva porque ela voltou para a arca. Eu quero fazer aqui uma analogia. Neste mundo, quando distanciamos de Deus, nos tornamos como um pássaro que não tem onde firmar o pé. Uma pessoa longe de Deus vai voar, voar e voar. E ela vai se cansar e ela vai acabar morrendo no dilúvio da vida. Se queremos ser regados pelas bênçãos de Deus, se queremos refrigério para a nossa alma, precisamos voltar para Deus e seguir a Ele todos os dias da nossa vida. Uma outra passagem bíblica que usa esta palavra cham está em Gênesis capítulo 31. Ali narra a história de Jacó sendo explorado pelo seu sogro Labão. E Jacó também estava sofrendo calúnias, acusações por parte dos seus cunhados, onde eles estavam dizendo que Jacó se enriqueceu às custas do seu sogro. Além destas acusações sofridas por Jacó, o texto também diz que Labão, o sogro de Jacó, ele já não estava mais tratando Jacó da mesma maneira como ele tratava antes. Então, nesta ocasião, Deus fala com Jacó, está registrado no capítulo de Gênesis, verso 31, e o capítulo 31, verso 3, e de acordo com a NVI, o texto lá, Deus está dizendo: volte para a terra de seus pais e seus parentes, e eu estarei com você. Olha aqui novamente aparecendo a palavra voltar. Deus está dizendo: volta, Jacó, para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Notem que Jacó, para ser abençoado, ele precisaria voltar. Para ele encontrar refrigério para sua alma, a única alternativa era voltar. E o segredo aqui não é o segredo de Jacó voltar para a terra dos seus pais, para voltar para um lugar ali onde ele habitou anteriormente. Mas o segredo é que ele iria voltar para um lugar onde Deus estaria com ele. Se queremos alívio e refrigério para as nossas almas, precisamos estar atentos à voz de Deus, precisamos discernir a direção que Ele nos indica e precisamos caminhar onde Deus está conosco. Precisamos caminhar na direção que teremos a bênção que Deus tem prometido para as nossas vidas. Moisés sabia muito bem disso. Ele sabia que andar sem a presença de Deus era caminhar para derrotas, era caminhar para um fracasso. Por isso, ele disse a Deus, e que está registrado em Êxodo capítulo 33, verso 15, se a tua presença não estiver conosco, não nos envie. Veja bem que Moisés tinha sido eleito por Deus, ou chamado por Deus, para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. E no meio do caminho, então Moisés diz: olha, o Senhor me chamou para ir, mas o Senhor não está indicando quem vai comigo. E Deus diz: eu mesmo vou com você.
E Moisés então diz: olha, se o Senhor não for comigo, não me permita ir com este povo, porque ele sabia que a presença de Deus era essencial, era indispensável para que eles fossem seguros e abençoados. Não podemos esquecer que a presença de Deus está na vida daqueles que se voltam para Ele. Está na vida daqueles que retornam para Deus, para serem guiados e alimentados por Ele, como a ovelha é guiada e alimentada pelo pastor. Então, se nós queremos as bênçãos de Deus, se queremos a presença de Deus, nós precisamos voltar ou retornar para Deus se não estamos andando com Ele. Uma outra passagem bíblica que tem esta mesma palavra shub, que significa retornar ou voltar, ela está no capítulo 4 e verso 30 de Deuteronômio. No capítulo 4 de Deuteronômio, Deus, através do seu servo Moisés, está trazendo alertas para o povo de como eles deveriam se comportar quando entrassem na terra prometida. Mas Deus, ele estava também dizendo que os filhos e os netos daquele povo, eles iriam se distanciar de Deus e eles iriam começar então a adorar imagens de esculturas, ídolos, e eles atrairiam então para eles uma grande tribulação, um castigo de Deus, uma maldição, onde ele sofreria todos os danos e Deus iria espalhar aquele povo por toda a terra. Ele se tornaria então um povo fraco. Então, após Moisés passar ao povo estas alertas reveladas por Deus e mostrar a situação caótica em que o povo iria estar, no verso 30 deste mesmo capítulo 4 de Deuteronômio, aparece a mesma palavra shub, do Salmo 23, verso 3, que tem o significado de voltar. Daí o texto, então, lá de Deuteronômio, capítulo 4, verso 30, de acordo com a Bíblia Viva, diz o seguinte: quando chegarem aqueles dias de angústia, quando acontecerem todas estas coisas, nos últimos tempos, vocês voltarão por fim ao Senhor e darão ouvidos ao que Ele diz. E o Senhor, nosso Deus, não deixará vocês desamparados, pois é Deus amoroso. Ele não destruirá vocês, nem esquecerá a promessa que fez aos vossos pais. Então, neste texto, há uma evidência clara de que para sanar aqueles males que o povo estaria sofrendo, eles deveriam voltar-se para Deus, dando ouvidos à sua palavra. Para que Deus, pela sua misericórdia, voltasse a amparar aquele povo e fizesse cumprir as suas boas promessas que ele havia prometido aos antepassados. É muito importante olharmos para este texto, porque as promessas de Deus continuam valendo para os nossos dias e continuarão valendo para os dias futuros. Mas é necessário voltar-se para Deus para que Ele possa abençoar, para que Ele, como bom pastor, nos alimente e refrigere a nossa alma. Eu poderia ainda citar muitos outros textos que aparece esta palavra dos Salmos 23, verso 3. Mas vou apenas citar mais uma que está em Jeremias capítulo 23, versos 3 e 4, onde o próprio Senhor, nosso Deus, diz lá no texto: e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde estiver afugentada, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Vejam aqui, o próprio Deus está utilizando a palavra shub, que quando ele diz: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e de todas as terras para onde estiver afugentada, e as farei voltar aos seus apriscos. A pergunta que precisamos fazer aqui e encontrar uma resposta: por que Deus fará suas ovelhas voltarem aos apriscos?
A resposta é que as ovelhas elas saíram do aprisco, elas foram para um outro lugar e elas, portanto, estão vulneráveis aos ataques dos predadores. Deus, como bom pastor, ele quer cuidar, ele quer alimentar, ele quer guiar as suas ovelhas às águas tranquilas. Ele quer refrigerar a alma de todas as suas ovelhas. Diante desta iluminação da palavra de Deus, eu quero concluir dizendo: Deus quer refrigerar nossa alma, mas ele quer que cada ovelha volte ao seu aprisco. Quando Salmos 23, verso 3 diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O texto no original, ele vai além destas palavras. No original, esse texto ficaria da seguinte forma: retorne e volte para mim, para que eu possa restaurar e refrigerar a vossa alma e te fazer andar pelo caminho certo, para mostrar a todos quão grande eu sou. Para finalizarmos, eu quero lhe fazer uma pergunta muito importante. Você está no aprisco de Deus ou você continua sendo uma ovelha desgarrada? Ovelhas desgarradas são vulneráveis aos ataques de predadores. E eu quero ainda fazer mais algumas perguntas importantes para que você possa refletir sobre a mensagem de hoje. Você está no aprisco de Deus? Você está sendo pastoreado por Ele? Quem tem alimentado o seu coração? Quem tem alimentado espiritualmente você? Quem tem conduzido a sua vida neste mundo? Você se sente seguro da forma que você está vivendo? Você tem paz no seu coração? Você tem sentido a presença de Deus na sua vida durante a sua caminhada? Ovelhas desgarradas não estão debaixo do cuidado do pastor e podem ser atacadas pelo mal a qualquer hora. Ovelhas desgarradas não são conduzidas a pastos verdejantes e às águas tranquilas que Deus nos oferece. Ovelhas desgarradas não recebem refrigério para suas almas e elas vão acumulando os problemas do calor do dia e esses problemas vão levando as pessoas a uma vida ruim, uma vida de desgaste, uma vida de depressão, onde as pessoas não querem viver. Então, se você está fora do aprisco, venha para o aprisco de Deus. Venha caminhar sendo pastoreado pelo eterno e soberano Deus e pelo seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor. Jesus lhe convida para que você faça parte do rebanho dele. Em João capítulo 10, verso 14, quando Jesus está ali falando do bom pastor, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Esta palavra de Jesus é uma palavra tão oportuna quando nós olhamos então para o Salmo 23, verso 3, ou o Salmo completo, porque aquele Salmo, ele trabalha a questão de Deus pastorear, de Deus cuidar, de Deus suprir as necessidades. E aqui então é Jesus que está dizendo: olha, eu tenho outras ovelhas que ainda estão desgarradas, elas estão fora do aprisco, e eu quero agregar, e elas então vão ouvir a minha voz, e elas vão vir para mim, e eu quero pastoreá-la. E por isso que eu dou a minha vida para tornar a tomá-la, porque elas estão perdidas. Daí Jesus, ele faz esse convite para todas as pessoas de todas as épocas, de todas as nações, tribos e línguas. E se nós queremos viver esta vida suprida com todas as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, nós devemos ir até Jesus e deixar que Ele nos pastoreie a cada dia. Eu quero orar para que Deus nos ajude a caminhar
nesta direção, ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus, para que eles possam refrigerar a nossa alma. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço mais uma vez de poder transmitir a Tua palavra a estas pessoas que me ouvem através do canal Palavras de Vida. Ó Deus, se há pessoas que ainda não têm certeza que fazem parte do aprisco de Jesus, que elas possam orar, falar com Jesus, ler a Tua palavra e abrir o coração e convidar Jesus para pastorear as suas vidas. Ó Deus, ilumine estas pessoas. Não deixe que elas adiem esta decisão para um outro momento, porque elas podem, ó Deus, esquecer, elas podem perder de vista este plano maravilhoso que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Meu Deus, proteja os teus filhos, abençoe-os neste mundo, em todas as áreas de suas vidas, supra as necessidades de todos. Eu peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais este tempo que pudemos aqui passar juntos, e eu agradeço de você ter permanecido até no final desta mensagem. Eu peço para que todos vocês que ainda não se inscreveram no canal Palavras de Vidas, se inscreva, é tão fácil, é só você clicar aí num logo que tem, um símbolo que tem aí na tela, e você vai entrar no local onde você vai se cadastrar. E ali depois você pode também clicar no sininho para que você receba as notificações de todas as mensagens que nós postamos aqui no YouTube. E eu peço também para que você compartilhe estas mensagens com seus amigos. E você pode ser um grande parceiro nosso, semeando a palavra de Deus e abençoando pessoas pelo mundo afora. Então eu espero contar com a sua ajuda neste ministério que Deus tem confiado nas nossas mãos. E que Deus abençoe ricamente e abundante a sua vida. E em breve nós estaremos aqui de volta, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos vocês.